Pessoal, nesse vídeo eu vou explicar como usar o complemento Document Studio, que é um complemento que você pode instalar no seu Google Drive, na sua conta Google, né? Especificamente para o Google Drive, para executar algumas ações que o Google Drive não faz sozinho, né? Então o Document Studio oferece uma ferramenta que permite a você organizar arquivos enviados pelo Google Forms em diferentes pastas, de acordo com alguma resposta que o usuário tenha dado a alguma das perguntas que você fez no próprio formulário. Então você pode ter um formulário em que algumas pessoas vão te enviar uma foto, outras pessoas vão te enviar, sei lá, um comprovante de pagamento. E aí a pessoa selecionaria lá, numa múltipla escolha, foto, e isso redirecionaria o arquivo que ela enviou para uma pasta específica, diferente da pasta que seria usada caso a pessoa tenha mandado, por exemplo, um comprovante de pagamento. Isso ajuda a manter os arquivos enviados por Google Forms organizados em diferentes pastas, né? E facilita um pouco o manejo desses arquivos, né? O controle desses arquivos. Então, eu vou mostrar para vocês como fazer isso usando o Document Studio. Tem outras maneiras de fazer isso. Usando o Google Script seria a minha opção favorita, porque é algo que fica totalmente sob o controle de quem está fazendo. O Document Studio é uma ferramenta desenvolvida por terceiros, então você acaba colocando um intermediário aí no processo. Mas enfim, pelo menos ele oferece uma interface relativamente fácil de usar e que faz o serviço. Então vamos ver como isso funciona. A primeira coisa é você instalar o complemento Document Studio. Então se você tiver aqui na sua conta, né, no seu Google Drive, né, na sua conta do Google Drive, você pode vir aqui no menuzinho de grid, né, que ele mostra os apps que você já tem instalados na sua conta Google. Isso pode variar um pouquinho de pessoa para pessoa, né? Mas aqui embaixo você tem mais do Google Workspace. Então nesse botão você consegue escolher outras funcionalidades que não são criadas pelo Google necessariamente, são criadas por outras empresas, por outras pessoas, mas que funcionam embutidos dentro das ferramentas Google, né, do Google Workspace, né? Então clicando aqui, ele vai carregar essa nova tela, que é onde você pode encontrar um monte de complementos, um monte de aplicativos, zilhões deles, executando funcionalidades que o Google não executa por conta própria. Então se você procurar aqui por Document Studio, você vai encontrar o Document Studio aqui. Isso, é essa primeira opção. Veja que no meu caso já consta como instalado. É só clicar, seguir as orientações. A instalação dele é um pouquinho longa, porque ele é um complemento muito forte, muito poderoso, que faz muita coisa. Ele vai pedir várias autorizações, você vai ter que concordar com um monte de coisa, dar um monte de ok. Ele vai pedir até para você fazer logout da conta e login de novo. Então aí tem um monte de etapinhas que você vai ter que cumprir, mas são etapas meio óbvias. Assim, seguir o que está sendo pedido, concordar com o que está sendo pedido, se você quiser concordar, é claro, né? E aí você vai conseguir instalar o Document Studio dentro do seu Google Workspace. E aí você vai usar no formulário. Essa é a primeira etapa do processo. A segunda etapa é, de fato, criar um formulário que tenha upload de arquivo. Então vamos lá, eu tenho um formulário aqui já criado. Eu criei um formulário bastante simples, que tem duas perguntas essencialmente, né? Obviamente você pode criar quantos formulários você quiser. Você tem aqui uma pergunta múltipla escolha, que o usuário seleciona se ele está enviando um documento ou um comprovante, e depois a pergunta em que ele de fato coloca o arquivo. Nessa pergunta do arquivo você pode pôr todas as configurações de praxe, né? Tipo de arquivo, tamanho de arquivo, enfim. Você pode colocar tudo que você quiser ali, mas vai ser com base na resposta da primeira pergunta, dessa primeira aqui, o que você está enviando, que eu vou escolher para qual pasta eu vou mandar cada um dos anexos que a pessoa colocar na resposta, tá certo? Cada um dos anexos não, o anexo que ela vai pôr na resposta. Então isso aqui permite o envio de um arquivo, e aí esse arquivo vai ser direcionado para a pasta de documentos ou para a pasta de comprovantes, de acordo com o que a pessoa selecionar na resposta dela aqui. Então cria esse formulário, tá? Ele vai ser bastante útil. Esse botãozinho ver pasta também vai ser útil. Então cria ele primeiro, dá um pause agora no vídeo, cria, depois você volta para ver a próxima etapa. A próxima etapa é criar as pastas que você vai usar para organizar os seus arquivos. Então, a minha sugestão é que você venha aqui no botãozinho ver pasta. Aqui embaixo, ver pasta. Ele vai abrir o seu Google Drive direto na pasta onde ele colocaria os seus anexos. Tá certo? A minha sugestão é que dentro dela você crie
várias pastas. No meu caso, eu criei a pasta comprovantes e a pasta documentos. Então, tudo que a pessoa selecionar comprovante na primeira pergunta vai ser direcionado para essa pasta. E se a pessoa selecionar documento na primeira resposta, vai ser direcionado para essa segunda pasta. Tá? Eu sugiro que você faça dentro da mesma pasta que o Google já criou para você, por uma questão de organização, né? Só para ficar mais fácil a navegação, mas isso é uma escolha sua, faça do jeito que você preferir. A próxima etapa é acionar o Document Studio. Então vamos lá. Eu vou voltar aqui para o meu formulário. Veja que no meu formulário, esse botãozinho aqui que parece um quebra-cabeça, uma pecinha de quebra-cabeça, né, chamado complementos, esse botão só vai estar disponível para você se você tiver algum complemento já instalado. Tá? No meu caso, eu tenho o Document Studio. Então, quando eu clico aqui, ele aparece a opção do Document Studio. Ao clicar aqui, ele vai acionar o Document Studio, abre essa telinha super feia, né? Uma telinha bem estranhinha, mas eu vou no botão Open, e aqui no botão Open, eu vou criar o que o Document Studio chama de Workflow. Tá? É o nome que eles deram para essa funcionalidade. Esse Workflow, ele executa certas ações toda vez que alguém manda uma resposta para o formulário. É isso que eu vou fazer. Veja que eu já tenho 2 workflows criados aqui. O primeiro chamando organizando os comprovantes e o segundo chamado direcionando os documentos. Então, esse primeiro workflow vai pegar tudo que for comprovante e jogar para uma pasta. E o segundo, tudo que for documento e jogar para outra pasta. Se eu tivesse 20 opções ali, eu teria que criar 20 workflows, um para cada opção. Tá? Venho no botãozinho Create Workflow aqui em cima, o botãozinho roxo. Agora veja, eu vou dar um nome para esse workflow. Vou colocar uma coisa qualquer aqui, testando. Tá? E esse workflow vai funcionar baseado no formulário que a gente acionou ele lá. O Google já preencheu, o Document Studio já preencheu aqui para mim, que é o formulário que eu já tinha criado. Então não preciso nem me preocupar em indicar o lugar correto aqui para isso. Continuar. Aí as condições. Se eu quiser que todas as respostas do meu formulário sejam processadas, eu marco essa primeira opção. Se eu quiser que só algumas respostas sejam processadas, eu vou marcar essa segunda. Esse é o nosso caso, porque eu só quero que ele processe as respostas que forem de um determinado tipo. Então eu seleciono aqui, e aí olha só, aqui está a sacada. Eu vou dizer que eu quero que a pergunta, o que você está enviando, seja igual, seja exatamente igual, tá vendo? Exactly matches, um determinado texto. Então, se eu estivesse criando o workflow para os documentos, eu colocaria dessa forma. Com isso, todo mundo que responder documento para a pergunta o que você está anexando, toda a resposta que for desse formato vai ser processada pelo meu workflow aqui. Dou um continuar. E agora olha só, gente, ele oferece um monte de opções do que fazer com o conteúdo. Então aqui você consegue mandar por e-mail, você consegue, se você tiver o WhatsApp, aquele WhatsApp empresas, você consegue integrar com o WhatsApp, você consegue integrar com o Telegram, com o Discord, enfim, você consegue fazer um monte de coisa aqui, tá certo? No nosso caso, eu vou usar simplesmente, cadê a opção? Essa opção aqui, ó, File Uploads. Então que ele permite copiar, renomear ou mover os arquivos. Então essa funcionalidade já me permite isso. Aí eu digo se eu quero copiar ou mover. Eu sugiro que você use o mover e não o copiar, porque o copiar vai ficar criando cópias dos arquivos e vai ocupar muito espaço no seu disco. Eu também poderia renomear o arquivo, ao invés de colocar dentro de pasta, só mudar o nome dele. E aí aqui eu poderia colocar documentos. Então todos os arquivos que fossem enviados por alguém que marcou a opção documento seriam renomeados para esse formato, nomeados para começando com a palavra documentos e depois vinha o nome que o próprio arquivo já tinha e a extensão do próprio arquivo, né? Se é PDF, enfim, o que quer que seja. Então poderia usar esse rename files, renomear arquivos, ou usar o move files. E aí, o move files eu vou colocar aqui qual foi a pergunta, né, que vai gerar o meu arquivo. Então é a pergunta anexe ao seu arquivo. E vou dizer para ele para onde eu quero que seja colocado esse arquivo. Então eu indico aqui, tá vendo? Ele vai abrir o meu Google Drive. Eu venho aqui e acho a pasta. No meu caso seria essa pasta documentos aqui. Eu seleciono ela. Perfeito.
Posso mexer com o nome do meu arquivo aqui também, então dentro da opção mover, ele também oferece as opções de renomear, mas nesse caso eu não vou usar. Aperto um Done, feito, certo? Veja que ele criou aqui, ele está dando meio que um resuminho do que vai ser feito. Eu posso até fazer mais de uma coisa, então tá vendo? Add another task, adicionar uma outra tarefa. Ele já vai permitir que, se você quisesse, você poderia mover esse arquivo e disparar um alerta no WhatsApp, sei lá, alguma coisa assim. Não é o nosso caso. Então vou ficar só com mover, continuar. Quando que esse workflow vai ser acionado? Então, nesse caso, o mais natural é que isso seja feito quando alguém submeter um arquivo. Mas você poderia ter outros critérios para isso, tá? Pessoalmente, para mim, só precisa dessa primeira opção. Toda vez que alguém submeter, o workflow vai ser executado e já vai organizar o arquivo. Tá certo? Em cenários específicos, as outras opções poderiam valer a pena. Se eu apertar o Save aqui, Save Workflow, ele está salvando e ele vai cair de volta naquela primeira página. Tá vendo? Então agora eu tenho mais um workflow aqui, o workflow testando que eu criei com vocês. Mas bem, no meu caso isso não tem necessidade, né? Então eu vou deletar ele, porque eu já tinha 2 workflows que faziam o trabalho que eu queria. E é isso, gente. Com isso, agora toda a submissão no formulário vai ser organizada naquelas 2 pastas.